Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje é um vídeo complementar aí, né, até porque eu não costumo postar vídeos de sábado, mas fugindo um pouco da regra e hoje para fazer um adendo, não vai ser um vídeo muito longo, né? Ultimamente eu tenho me empolgado aí fazendo vídeos de mais de 30 minutos, né? Hoje vai ser um pouco mais curto aí, um adendo ao primeiro vídeo que eu fiz sobre observações do desinteresse feminino, né, que foi um vídeo que foi muito visualizado aqui no canal. Eu vou deixar no comentário fixado esse primeiro vídeo para que aqueles que não assistiram ainda assistam, ou aqueles que quiserem reassistir novamente também possam assistir, né? E se trata sobre essa questão das mulheres serem refratárias a alguns comportamentos masculinos. O que quer dizer refratária, né? É aquilo, ela vai de certa forma repelir, né, alguns comportamentos direcionados que os homens têm, ou até mesmo alguma tentativa de cortejo, de dar, no caso o homem dar amor, carinho, atenção, afeto, etc, e querer receber isso em volta. E o Nessa Halita já falava nas obras dele que as mulheres não funcionam nesse sistema operacional, vamos dizer assim, né? Então o Brunão do Social Arts ele toca muito nesse ponto, questão do polo feminino, polo masculino, que quando você tenta, você acaba sendo carinhoso demais, as mulheres elas não vão retribuir dessa forma, né? Isso é um assunto, eu não gosto de dizer a palavra batido, porque sempre tem muito relato, sempre tem muita história, cada um tem, nos comentários sempre vai surgir coisas novas aí. Eu não gosto de dizer que é um assunto batido então, porque sempre pode nos surpreender. Mas é um assunto que foi muito falado já, e um amigo que faz um amigo que faz observações muito interessantes desse tema aí é o Epifania, né? O Epi ele fala muito que muitos homens estão apenas esperando que esse cenário mais misândrico, né, de leis e etc. Inclusive no final do vídeo eu vou falar um negocinho sobre uma lei aí que pode ser do interesse de muitos homens, né, inclusive que a mídia divulga só falando das mulheres, mas para não cortar no meio do vídeo, que agora no final do vídeo eu falo sobre projeto de lei aprovado no Senado essa semana. Mas o Epi fala que muitos caras estão, e eu acho muito inteligente essa observação dele, que muitos caras estão apenas esperando, né, que um ambiente mais hostil de lei suma, ou que, enfim, que a sociedade dê uma guinada mais conservadora, né, nem que seja algo, um simulacro para que os caras eles voltem a tentar ter relacionamento, filho, casamento, etc., ignorando questões de natureza biológica e até mesmo econômica, né? E tem muito cara que acaba se iludindo com isso aí, né? Muitos conservadores, sobretudo os católicos, eu posso dizer com uma certa propriedade, porém sem arrogância, né? Porque justamente eu nasci numa família católica, eu frequentei muito esse meio, sobretudo o meio mais intelectual de alguns círculos fechados católicos, que muitos, né, não vou dizer todos, tá? Tem uns caras muito inteligentes, conheci muita gente que sabe muito do que é falado aqui, né, no nosso meio, nesse mundo católico também, tá? Mas boa parte dos católicos, com certeza a maioria, né? Não vou dizer grande maioria, que talvez seja um exagero, mas posso dizer que com certeza a maioria, em alguns, e ali nos católicos ali mais, que o pessoal chama de jujuba, ou mais blue pill, esmagadora maioria daí, né? Vai ter uma visão muito mariânica, né, das mulheres. O Coruja tem falado isso aí nos vídeos recentes dele, e são conversas que eu tenho no privado com o Coruja disso aí, com o próprio Epi também, né, sobre essa visão mais romantizada, né, sobre como isso é um certo elefante na sala, né, justamente pelo Brasil ser um país cristão. O pessoal sabe muito, tipo, aquela coisa mais de honradinha, etc e tal, mas essa visão mariânica é um calcanhar daqueles que muitas pessoas não gostam que fala, né, mas não tem nada a ver com questão de fé, tá, é uma questão que é uma romantização que existe, né, que as mulheres elas têm a ternura, né, isso você vai ter muito até em poesias, músicas, né? E na cultura geral, que aqui do Brasil, que tem muito catolicismo ainda, apesar do protestantismo ter crescido muito aí nos últimos 30 anos, você vai ter essa visão mais romantizada, né? Das mulheres, que elas são um poço de ternura, etc. E que são forças ocultas que estão estragando elas, como o marxismo cultural e esquerda, né? E subversão
e liberação sexual e métodos contraceptivos, enfim, eles vão usar de diversos golpes, por mais que algum desses golpes aí vão ter alguns fundamentos de verdade nele, mas assim, explica uma pequena parte do problema, entendeu? O determinismo biológico ainda é o carro-chefe por trás disso. É lógico que a cultura, que alguns estímulos e recompensas no ambientes pontuais vão sim moldar e acabar mudando alguns comportamentos e trejeitos e falas enfim, né? E linhas de pensamento que as mulheres têm, sim, isso tem influência, sim. Não é só determinismo biológico 100%, mas ignorar o determinismo biológico assim, é aquela síndrome do avestruz. Quem tá nessa chave ainda colocar a cabeça debaixo do buraco e ignorar o problema que tá ali, o ambiente à volta. Então, assim, essa natureza das mulheres de não retribuir o amor com amor, o carinho com carinho, o carinho, o afeto com afeto, e muitas vezes elas sofrem, se você vê as mulheres quase sempre vão sofrer pelos frios insensíveis misteriosos, dificilmente, né, a mulher morre de amor, estreme as pernas com o bonzinho, com o carinhoso, com o fiel, com o trabalhador, com etc, né, muitas vezes elas acabam nesses casamentos justamente porque elas escolhem esses caras como prêmio de consolação, e a sede dos homens é infinita, os caras são carentes, acabam aceitando qualquer coisa no final, depois dos 30 anos, para não terminar solteiro, né? Os homens não conseguem lidar bem com a própria companhia e solidão, né? A maioria precisa, né, acabar tendo uma esposa, sobretudo aqui no Brasil, um país com muito homem carente, né? Mas você vê que as mulheres não é por esses caras que elas estão sofrendo, elas aceitam esses caras ali como um prêmio de consolação, também para elas também conseguirem passar o gene para frente. Ainda existe uma romantização da maternidade aqui no Brasil que muita gente ignora. O que é um tanto irônico num país onde eu vi um dado que eu vou até pesquisar mais a fundo depois. Eu vi uma senadora falando, né, que 55% das gravidezes no Brasil são indesejadas. Eu acho que esse número é maior ainda, tá? 55% é pouco, porque quase todo mundo, quase toda mulher, quando atrasa a menstruação, e o cara que o namorado, ou o ficante, ou o marido, enfim, o casalzinho ali, que quando a menstruação atrasa, os dois quase têm um piripaque. Então 55%, esse número tá muito baixo, né? Vou dar uma pesquisada mais a fundo aí depois, com certeza acho que eu vou encontrar fontes que vão mostrar que esse número é maior ainda. Então, é engraçado que daí, em termos de cultura, por que então assim, poderia falar, Trancos, mas se o povo, se as gravidezes são indesejadas, como é que o povo romantiza tanto a maternidade? É muito simples. Pega e fala que você está pensando em fazer uma vasectomia para você ver a reação das pessoas. Elas te olham como se estivesse cometendo um crime hediondo, né? Inclusive até o que eu vou falar, né, antes de entrar na reta final do vídeo, vai ser sobre essa questão aí de vasectomia e laqueadura, né, o projeto de lei que acabou passando, né, mas no Senado. Mas pra gente, antes de entrar nessa reta final, como eu disse, um vídeo um pouco mais curto hoje, né, os caras têm que entender, tá, que essa imutabilidade dessa natureza refratária da mulher, isso não vai mudar, tá? Isso independe de lei, independe de smartphone, independe de ambiente, de estado que você tá, de questão econômica, tá? Isso vai acabar não mudando, tá? Então, assim, sobretudo aqui no Ocidente, né, onde você ainda tem mais liberdades em comparação do que algumas ditaduras africanas ou países do Oriente, países muçulmanos, né? Muito, apesar dessa liberdade ser muito ter a ver com libertinagem também, né? E aqui não estou falando em tom conservador moralista, tá? É mais dessa zona mesmo que virou sociedade, mas eu, como um bom ronquipio, dou risada disso aí, e, enfim, juntamente ao meu amigo Coruja aí, deixe que a roda das eras aí acelere e continue, e não tem muito o que fazer. Então, quanto antes os caras entenderem que as mulheres elas não retribuem muito desses gestos mais carinhosos com esse amor, com esse carinho de volta, né, e que muitos caras desistiram do jogo não só pela questão do ambiente de vara de família, de patrimônio, de lei misândrica, etc, mas por entender que tem que ficar jogando um joguinho que é bem infernal, que é muito chato, né, mais ou menos assim, 80% do tempo você tem que ser meio frio, indiferente, aí 20% do tempo você faz um agradinho, dá um presentinho, um chocolate, leva pra jantar, etc. Aí os caras começam a entender que, tipo assim, é um negócio tão fútil, tão besta, ficar flutuando nos polos, essa questão do jogo, da sedução. Por mais que vai ter algumas verdades, isso aí obviamente só vai funcionar desde que você tenha uma aparente minimamente atraente ali, né? Se você for um sub-5 ou algo do tipo ali, nem isso aí vai acabar funcionando. E também tem que ter uma condição financeira minimamente razoável, né? Classe média pra cima, e uma aparência ali, pelo menos ser um shed light ou um norm com shape muito surreal, né? Para que muito do que é dito nesses manuais de sedução aí funcione, né?
Então, assim, isso os caras ignoram, né? E sem contar a questão também vai ter que ser pelo menos um cara de classe média pra cima, né? Então, assim, mas os caras vão se tocando, vão vendo que não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. É aquela frase daqui na comunidade, né? Aquela frase originalmente acho que é do Rolo Tomassi, mas eu vejo muito Miguel falando que o suco não vale espremida e é verdade, entendeu? No final das contas, então assim, o cara começa a analisar que, pô, se eu vou ser carinhoso, pô, se é uma relação para os dois se doar 50%, eu tô me doando 80% do tempo. Só que nesses 80% do tempo eu tenho que ser 20% das vezes frio, quente e 80% das vezes frio, porque senão a mulher enjoa do cara romântico pegajoso. Obviamente que se o cara for muito bonito ou às vezes muito rico, a tolerância da mulher com esses homens melosos ela é um pouco maior, mas uma hora também ela acaba enjoando e vai acabar traindo ou largando o sujeito. Então, assim, o cara ele começa a fazer essa equação aí na cabeça dele sobre custo-benefício e vê que não vale a pena, né? E depois que ele entende que isso está na natureza delas, que muito de daí alguém pode falar, mas por que, Trunks? Por que elas fazem isso, né? Isso aí vai muito parecido com a questão que o Coruja explicou sobre o beijo, né? Porque esse negócio de encaixar o beijo tem uma lógica biológica por trás disso. É um dos sinais ali de que existe uma compatibilidade para que você tenha alguma relação que passa o gene para frente ou algo do tipo, né? Então, assim, essa questão do encaixe do beijo é um primeiro contato ali para ver se passou no teste, né? Tanto o homem quanto a mulher, principalmente se o homem passou, né? Que quem promove a eugenia e a seleção de genes na natureza é a própria mulher. Então, isso aí vai ser uma seleção mais psicológica, né? Essa questão da mulher acabar sendo refratária a esses comportamentos mais carinhosos aí, porque isso comunica o polo feminino, comunica submissão, comunica uma certa carência em doses homeopáticas ali, 10, 20% das vezes é até legal, né? Aí entra um pouco da parte cultural da mulher gostar um pouco de romantismo, só que elas gostam desse carinho, ser tratada bem, que elas falam nas redes sociais, nos TikTok, Twitter, Instagram da vida, muito, elas até gostam um pouco disso aí, tá? Mas é muito, 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 muito menos do que elas falam que gosta, tá? Então o homem fica perdido, porque ele tenta ser carinhoso e a mulher vai colocar ele na friend zone, vai dar desculpa, vai tratar ele mal, não vai retribuir. Né? Se o cara for frio 100% do tempo, né, como o Epi também já disse, algumas vezes não acontece nada. Então o cara ele entende, né? Os caras entendem que tem que ser frio a maior parte do tempo, de vez em quando faz um agrado. Mas daí o cara vê que ele tá brincando de um joguinho, de um simulador, de um The Sims da vida real ali, às vezes justamente apenas para ter uma cópula ali, para ele poder expelir o líquido fecundante dele, da libido dele que está acumulada, ele vai às vezes procurar um GP, às vezes ele vai em mulheres que estão mais abertas a relações casuais, né? Quando às vezes ele está muito interessado numa guria em particular, lembre-se, o que eu estou falando aqui vai se aplicar muito a quem tem uma aparência mínima, condição financeira mínima, tá? Então não lembre que esse negócio de leitada e ghost aí é um golpe, isso aí é para 5% dos caras e olha lá. Não quer dizer que os outros 95% não conseguem nada, mas vai conseguir coisa de qualidade inferior ou a um custo mais alto, tá? Ou vai ter que baixar o nível, enfim, né? Vocês já sabem. É isso aí. Então, esses caras vão às vezes vai querer com uma guria com um pouco com uma beleza um pouco superior, que pra ele não vai ser tão fácil quanto um Giga Shed, ele até vai, às vezes ele vai pra sair no cinema, uma pizza, enfim, né? Enfim, a vida de solteiro do cara hoje que entendeu que não dá mais, é isso aí, né? Aqueles que não vão praticar o GPzismo, eu não faço julgamento nenhum disso, tem cara que simplesmente trava com o GP, não tem problema nenhum com isso, vai ser essas relações casuais aí. Em alguns casos o cara vai ter que jogar um pouco mais esse jogo, né? Entrar nesse game chato aí, às vezes de fazer um agrado ali, outro acolá, né? Em alguns casos ele vai se dar bem, vai ter um custo-benefício bom, vai ser relação casual mesmo, de Tinder ou de mulher que deu moral pra ele numa academia ou no Instagram, né? Então por isso que obviamente vai ter que ter um mínimo de aparência física ali e de alguma condição financeira, né? Então assim, mas no final das contas os caras veem que não vale a pena, porque essa natureza refratária da mulher não vai mudar, tá? Não vai mudar, então esse é o recado do vídeo de hoje. Agora um adendo final, um comentário da semana aí, né? No Trunks News aí, né? Vocês vão acabar encontrando isso aí muito, mas falando muito voltado para a saúde da mulher. Esse projeto de lei que foi aprovado, mas serve fome também, mas obviamente a mídia vai acabar só puxando a sardinha pro lado da mulher, nenhuma novidade, né? Nos mainstream da vida, né? Então acabou que o Senado e a Câmara e o Senado, né? Agora foi o Senado, a Câmara já tinha aprovado antes, agora vai para sanção presidencial aí, né? A idade mínima aí para laqueadura e vasectomia caiu de 25 para 21 anos
E agora, no caso aí, ou seja, se a pessoa for solteira agora, né, com 21 anos já vai poder fazer, não tem que ter mais 25, solteira sem filhos, né? E no caso daqueles que são casados, né, não precisa mais o cônjuge assinar. Né, a mídia está noticiando só que marido não precisa mais, tá? Mas daí tem uma nota lá, no caso de homens, as mulheres não precisam mais também. Então, o cara agora não precisa mais que a esposa assine, aqueles que já são casados, né? E a idade caiu de 25 para 21, né? E quem já tem dois filhos aí não tem idade mínima, né? Aí com 18, 19 já pode, mas aí tem que ter pelo menos dois filhos. Mas agora para quem não tem filho nenhum, 21 anos, né? E para quem é casado, dependendo de ser filho ou não, né? Se tiver mais de 21 aí, não precisa da autorização do cônjuge mais, tá? Obviamente agora vai para sanção presidencial, espero aí que o capitão Mangina não atrapalhe aí, mas se atrapalhar provavelmente vão derrubar o veto dele, né? Isso aí eu vejo como uma notícia boa, sim, né? Porque o Brasil não é um país para as pessoas ficar um país que 90% da população ganha até 3 salários mínimos, né? São poucos, né, que dá para ficar brincando de casinha de família aí, né? Pouquíssimos vão ter condições econômicas, a maioria já vai barrar na condição econômica, e aqueles que têm condição econômica ainda muitos não vão ter maturidade, né? Eu vejo o filho hoje como, na minha visão mesmo, sendo o mais sincero possível, para mim, eu já disse num vídeo aqui bem seco, assim, bem diretão, estilo Bastiato Lapriani, né? Que tem uns títulos bem direto, bem diretão o assunto. Hoje, na minha opinião, filho é pra rico, tá? Filho aí pra mim antes eu achava até eu mesmo, pô, será que eu não tô sendo muito radical nem nada? Na minha opinião, hoje aí tem que fazer filho quem ganha de 10 salário mínimo aí, né? 12 pau por mês aí pra cima, e ainda preencher um monte de requisito de relacionamento funcional, que eu já falei algumas vezes, enfim, é pra exceção da exceção hoje, mas obviamente, na prática, o que a gente vê é aqueles que não, os que menos têm condição, o que não tem condição, fazendo filho a rodo, né? Mas enfim, eu vejo isso como um avanço sim, né? E fica aí a notícia, porque às vezes esse tipo de notícia passa batido no mundo dos homens, né? Nas páginas das mulheres, negócio de fofoca, enfim, esses mainstream de Instagram tá noticiando muito voltado para mulheres, às vezes os homens não estão sabendo disso aí, porque eu vejo muito cara que tem interesse em fazer, então fica a notícia aí que agora só falta a sanção presidencial, mas mesmo que o Bolsonaro fizer alguma graça, provavelmente vão acabar derrubando esse veto aí, então caiu aí de 25 para 21 e vamos aguardar aí a sanção ou a possível derrubada do veto, caso tenha o veto presidencial. Beleza? Um forte abraço a todos.